Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Nós estamos no finalzinho da nossa série de neuroanatomia, que sai às terças-feiras no quadro Neurociência na Veia. Chegamos no último andar, né, dos nossos degraus da evolução do sistema nervoso. Estamos aqui às portas do telencéfalo, que é a área mais complexa, vamos dizer assim, do ponto de vista funcional de todo esse sistema nervoso. Uma área que congrega regiões que já são muito famosas, né, como a massa cinzenta. Você já se perguntou o que que é a massa cinzenta? É o córtex cerebral, que é uma regiãozinha aqui do telencéfalo, né? O telencéfalo é, junto com o diencéfalo, que foi o tema dos nossos últimos vídeos, o que compõe o cérebro propriamente dito, né? Lembra que eu contei para vocês lá atrás que tudo era o encéfalo e que uma parte ia ser o tronco encefálico, uma outra parte o cerebelo, então tronco cefálico, cerebelo, e a terceira parte o cérebro propriamente dito, que é composto por essas duas estruturas, o diencéfalo e o telencéfalo. Diencéfalo a gente já viu. A gente falou do hipotálamo, do tálamo, falamos rapidamente também do subtálamo, do epitálamo, lá no vídeo quando eu expliquei para vocês o que era o diencéfalo. E hoje meu papel é apresentar os personagens desse último degrau para depois a gente destrinchá-los em mais alguns vídeos que virão depois. Acho que em mais 2 vídeos eu encerro esta série, porque aí a gente fala propriamente do córtex cerebral e depois dos núcleos da base, que serão os componentes que a gente vai dar uma olhada hoje. Bom, córtex, né, ou a estrutura de córtex cerebral é, quem sabe, a mais estudada, a mais famosa de todo o encéfalo, de todo o cérebro. Especialmente porque existem 2 abordagens que podem ser executadas em seres humanos e que vão nos dar uma luz sobre a função do córtex, e isso já pode estar sendo feito há muito tempo. Diferentemente desses testes que hoje a gente faz, né, como ressonância magnética ou NIRS, que usa frequências, né, de infravermelho, ou tantas outras imagens como tomografias. Essas imagens, elas são muito mais claras e podem nos trazer informações, podem nos trazer insights de áreas bem profundas, né? Áreas que estão bem distantes da superfície da calota craniana. Mas, lá no passado, a gente só conseguia estudar regiões que ficavam mais próximas da calota craniana. Então, o córtex cerebral, porque está por toda a superfície do cérebro, foi bastante estudado. E, ao mesmo tempo, como tinham muitas lesões provocadas ou por traumatismo, ou por acidentes vasculares, ou até mesmo por crescimento de tumores, né? E essas lesões afetavam as regiões do córtex e traziam sintomas bem contundentes, bem impressionantes, os estudos sobre o córtex cerebral avançaram muito. Tanto que a gente tem esse conceito aí de massa cinzenta, que nada mais é do que essa casca de cerca de 4 a 5 milímetros que recobre todo o cérebro. Além dessa região chamada de córtex cerebral, que a gente vai fazer um vídeo só sobre ele, né, bastante aprofundado, com alguns detalhes sobre a sua constituição, também faz parte do telencéfalo alguns conjuntos de núcleos que são chamados núcleos da base. Aqui no conjunto dos núcleos da base vão entrar estruturas já muito famosas que você provavelmente já deve ter ouvido falar por aí, né? Quem sabe a mais famosa de todas elas é a amígdala. A amígdala é um núcleo da base, uma parte do telencéfalo, que é a composição de alguns núcleos que estão agrupados na base do cérebro. Você já sabe o que é núcleo, porque nos vídeos sobre hipotálamo e tálamo, nós tivemos que falar aqui um monte de nomes de núcleos, incessantemente, de pequenos núcleos que compõem o hipotálamo e o tálamo. Já aqui no telencéfalo, os núcleos aumentaram de tamanho, né? O que antes, por exemplo, era o tamanho inteiro do tálamo, aqui nós vamos ter uma estrutura chamada de estriado, que é composta por 2 porções, o núcleo caudado e o núcleo putamen, e que são enormes, são muito maiores, elas dão a volta praticamente em todo o cérebro, né, acompanhando todo o formato do
telencéfalo, né? Assim também como o córtex, que acompanha todo o formato. Então, o núcleo caudado, por exemplo, ele tem o formato de um cometa, né? Com uma cabeça, com um corpo e com uma cauda, por exemplo, acompanhando toda a estrutura do próprio córtex cerebral. Além da amígdala, do núcleo caudado e do putamen, que nós também já comentamos aqui, que formam juntos o corpo estriado, nós vamos ter a estrutura, por exemplo, do próprio córtex hipocampal, que é uma qualidade, né, de córtex, quer dizer, um tipo de córtex um pouco diferente, que forma o hipocampo, uma estrutura que a gente já comentou várias vezes aqui no Nada Trivial e que requer muito da sua atenção, dada a importância que ela tem na produção de novas memórias, uma das áreas que pode, inclusive, executar neurogênese. Está também aqui, nesta região dos núcleos da base, e que na verdade é um pedaço do próprio estriado que nós comentamos agora há pouco, uma região bem famosa chamada de núcleo accumbens. Vira e mexe, o pessoal fala daí da via dopaminérgica que vai para o núcleo accumbens, e que essa via tem uma super importância na recompensa, na motivação, né, em todo aquele princípio funcional da dopamina. Nós também vamos olhar sobre isso mais calma nos próximos vídeos. E, por fim, um outro núcleo, né, na verdade, se subdivide em dois, que é chamado de globo pálido. Então, a gente tem o globo pálido interno e o globo pálido externo, que também formariam outros núcleos que são chamados de núcleos da base. Então, vamos recapitular. O telencéfalo é composto por esses núcleos da base, que são inúmeros, e que a gente pode destacar alguns que são bem importantes, como é o caso da amígdala, ou a gente também chama ela de corpúsculo ou de complexo amidaloide. Depois a gente tem a própria região do hipocampo, que não é exatamente o núcleo da base, mas é um córtex diferenciado, muito próximo aos núcleos da base do ponto de vista funcional. Depois nós temos o estriado, que é justamente a composição do caudado mais o putamen. E temos também o globo pálido interno e externo. O conjunto desses núcleos é chamado de núcleos da base ou gânglios da base. Também se usa muito esse termo, ainda que ele não seja completamente adequado, né, na sua correção, porque gânglio, a gente viu lá atrás, é quando você tem um conjunto de corpos neuronais situados fora do sistema nervoso central. Mas por que no caso dos núcleos da base, de vez em quando, eles também são chamados de gânglios da base? Justamente porque na língua inglesa existe uma questão relacionada à adjetivação. E nós já temos outras estruturas que são conhecidas como os núcleos basais. E é muito difícil você conseguir diferenciar núcleos basais de núcleos da base. Então, como esses núcleos, que são os núcleos basais, são núcleos menorzinhos que ficam lá no tronco encefálico, e esses núcleos da base são estruturas maiores que ficam aqui no telencéfalo, o nome gânglios da base, pelo tamanho que eles têm, também é bastante aceitável nesse caso, mas obviamente é uma exceção, ok? Da nomenclatura. Então, esses são os núcleos da base, e fora isso, nós vamos ter também, em relação ao telencéfalo, duas estruturas. Uma eu já falei, que é o córtex, que vai formar a massa cinzenta, e também uma camada bem importante de massa branca, ou substância branca, que vocês vão ver, é através desta substância branca que os neurônios lançam os seus axônios para produzir comunicação entre áreas distintas do córtex, formando inclusive o corpo caloso, que é uma estrutura que congrega justamente os axônios que saem, por exemplo, do hemisfério esquerdo e migram para o hemisfério direito e vice-versa, formando ali uma verdadeira avenida de informações altamente mielinizada. E é justamente porque tem essa mielina que ela vai adquirir essa coloração mais clara, diferenciando de regiões que não têm mielina. Portanto, onde tem menos mielina, substância cinzenta, onde tem mais mielina, substância branca. Aqui você pode ficar um pouco confuso, porque é possível que você já tenha me ouvido falar, e também outros autores falarem, que a mielina justamente acelera e aumenta a velocidade e a eficiência de uma determinada informação. Eu acabei de dizer para você que a substância cinzenta era muito importante para o raciocínio e para funções complexas do córtex. Então, entenda isso. Os neurônios cujo corpo e os dendritos situam-se no córtex cerebral, justamente têm os seus axônios altamente mielinizados
percorrendo pela substância branca. Então, na verdade, nós não estamos falando de estruturas que são segregadas entre si. Por quê? O neurônio que está com o corpo na substância cinzenta, ele tem o seu axônio, né, a sua complementação de comunicação, localizado na substância branca. Então, é a mesma estrutura, só que a parte que tem mielina vai ficar esbranquiçada e a parte que não tem vai ficar menos esbranquiçada, né? No fundo, quando o assunto é uma estrutura biológica, a estrutura que está dentro do seu corpo, são variações de vermelho por causa do sangue, né? Então, um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, por causa da presença da mielina. Depois, quando essa peça anatômica é estudada num laboratório, ela já não está mais, né, repleta de sangue, é possível ver essa pequena diferença de coloração entre essas duas estruturas e é visível a olho nu. Por isso, muito famosa essa subdivisão de massa cinzenta ou massa branca, ou substância cinzenta e substância branca. Te convido a acompanhar os últimos vídeos da série de neuroanatomia, onde a gente vai destrinchar esta região do telencéfalo, para que você entenda de uma vez por todas por que o córtex cerebral é tão importante, o que cada parte do córtex faz, e mais ainda, uma pós-graduação em núcleos da base, porque pouca gente entende como eles funcionam e qual é o posicionamento funcional deles, porque não consegue entender nem a sua anatomia. Então, eu te convido a continuar conosco. Não esquece de deixar um like, de compartilhar esse vídeo para que o Nada Trivial alcance mais pessoas. Deixa seu comentário para que o YouTube saiba que a gente é relevante. E se puder contribuir conosco, deixa um valeu, ou até mesmo, né? Escreve aqui nos comentários. O pessoal tem tido dificuldade de usar o botão valeu, então me escreve se você está tendo essa dificuldade, porque a gente está tentando resolver esse problema aqui do vídeo. A equipe é grande, precisa realmente de um suporte, inclusive financeiro, e a gente conta com você que está aqui nos acompanhando no Nada Trivial. Um grande abraço e até o próximo.